16 de janeiro de 2023, nós estamos na segunda-feira da segunda semana do tempo comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, louvado seja Deus, nos encontrarmos nesta manhã desta segunda-feira, consagrarmos a nossa semana à proteção de Deus, nosso Senhor. É um privilégio para nós meditarmos a palavra de Deus. Nós vamos continuar meditando hoje a primeira leitura, que é a carta aos Hebreus. Hoje é o capítulo 5, versículos do 1 ao 10. Todo sumo sacerdote é tirado do meio dos homens e instituído em favor dos homens nas coisas que se referem a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Sabe ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. Por isso, deve oferecer sacrifícios tanto pelos pecados do povo quanto pelos seus próprios. Ninguém deve atribuir-se esta honra, senão o que foi chamado por Deus, como Arão. Deste modo, também Cristo não se atribuiu a si mesmo a honra de ser sumo sacerdote, mas foi aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Como diz em outra passagem, tu és sacerdote para sempre na ordem de Melquisedeque. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa da sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas na consumação de sua vida tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. De fato, ele foi por Deus proclamado sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, nesta segunda-feira, a igreja nos entrega esta leitura. Esse trecho da carta aos Hebreus é uma belíssima explanação teológica sobre o sacramento da ordem. Nós sabemos que nós, católicos, temos 7 sacramentos, 7 formas por meio das quais Deus se utiliza para agir concretamente na vida humana. Cada sacramento é uma ação sobrenatural, é uma intervenção de Deus no espaço e no tempo, ou seja, na história humana. Dentre os 7 sacramentos, nós temos o sacramento da ordem. Por meio do sacramento da ordem, a igreja, por meio da ação do Espírito Santo, ela perpetua o sacerdócio de Cristo. Cristo recebeu do Pai a missão de ser sumo sacerdote eternamente. Para que esse sacerdócio não sumisse na história humana, mas ele fosse prolongado até o fim dos tempos, Jesus, impondo as mãos, ele transmitiu essa força sobrenatural que se chama sacerdócio. Ele transmitiu para os 12 apóstolos. Na última ceia, os 12 receberam naquela ocasião, instituído sacramento. Imagine na última ceia Jesus impondo as mãos sobre os 12. Até mesmo Judas foi instituído sacerdote. Ora, impôs as mãos, transmitiu o seu poder sobrenatural para aqueles 12 homens. Mas esse poder, com a morte desses 12 apóstolos, esse poder
também não poderia se perder. Por isso esses 12 apóstolos, cada qual foi impondo as mãos sobre outros homens e transmitindo este mesmo poder, ou seja, tornando aqueles homens também sacerdotes. E esse ato de impor as mãos e de transmitir esse poder, ele se perpetuou ao longo desses mais de 2000 anos da igreja, chegando até hoje. Hoje, eu que estou a falar a vocês, já fui ordenado, quase 3 anos que fui ordenado padre. Eu recebi a imposição das mãos de um apóstolo. O nosso bispo Dom Vicente Costa, que impôs as mãos sobre mim, transmitiu esse poder. De onde ele recebeu esse poder? Da igreja, ou seja, a igreja de Deus, do próprio Cristo. E este poder ele vai perpassando geração por geração até o fim dos tempos. Essa é a teologia do sacerdócio da igreja, ou do sacerdócio de Cristo. Portanto, o sacerdócio que cada padre recebe, na verdade, não é um sacerdócio diferente. Existe somente um sacerdote e um sacerdócio, que é o sacerdócio de Cristo. Então, todo sacerdote que congrega a igreja, quem são os sacerdotes? São os padres e são os bispos. Todos eles possuem marcado, estampado, selado na sua alma o único sacerdócio de Cristo. De tal modo que a alma daquele homem, quando ele recebeu, na celebração da ordenação dele, o sacramento da ordem, aquela alma foi carimbada e aquela alma se tornou a semelhança da alma de Cristo sacerdote. Olha que bonito. Meu querido, minha querida, quando você olha um padre, esteja ele vestindo as vestes clericais, a veste talar, a batina ou clergyman, ou esteja ele de bermuda, de camiseta regata, você pode não distinguir um e outro, ou não reconhecer, digamos assim. Você pode não reconhecer um ou outro, mas naquele homem existe um selo que você não consegue enxergar. Ele tem uma marca sobrenatural. Ele tem na alma dele o poder do sacerdócio de Cristo. Ele não é um homem comum. Ele pode estar vestido como um homem comum. No dia a dia, onde você passar, ele pode se tornar irreconhecível como padre. Mas ele possui na alma dele uma marca, o poder do sacerdócio de Cristo. E nós precisamos, meus queridos, defender isso. É isso que a leitura de hoje nos convida. Sabe por quê? Porque nós mesmos, católicos, nós estamos perdendo o sentido sobrenatural da vida de fé. Nós estamos racionalizando as coisas. E uma demonstração de que nós estamos racionalizando o sacerdócio da igreja é o jeito que as pessoas tratam os padres. O jeito que as pessoas tratam os padres dentro da própria comunidade. Existem movimentos, existem pessoas, às vezes, de longos anos de caminhada da igreja, que trata o seu pastor, o seu sacerdote, como se fosse mais um paroquiano. Isso é falta de reconhecimento do que aquele homem é, não pelos méritos dele. O texto de hoje, se você pode ler na sua casa novamente, Hebreus capítulo 5, versículo do 1 ao 10. O texto de hoje está dizendo o quê? Olha, um padre ou um bispo, ou seja, um sacerdote, ele é um homem, na sua humanidade, ele é um homem como qualquer outro. Tem os seus pecados, os seus ímpetos, os seus defeitos, também as suas qualidades e virtudes. Só que a alma dele é algo excelente. A alma dele é algo diferente de qualquer outro ser humano. Porque a alma dele se tornou a semelhança da alma de Cristo sacerdote. Você enxerga a alma de alguém? Não. Só que a alma de um padre, se você pudesse enxergar, você não veria mais ele, você veria o próprio Cristo. Nós precisamos crer e defender isso. Sabe por quê? Porque nós perdemos
a consciência disso. Se nós não respeitarmos o sacerdócio tal como ele é, nós não podemos esperar das pessoas que não vão à igreja, que não congregam a igreja, que façam. Se você não respeitar um padre na qualidade de sacerdote, não espere que quem não vai à igreja vai fazer. E a gente vê um desrespeito tremendo. É muito engraçado que tem pessoas que às vezes se achegam a mim e falam: eu te conheço desde criança, eu não vou conseguir te chamar de padre. Eu não vou conseguir pedir a benção. Vou te chamar de como eu sempre chamei. Se é uma pessoa muito próxima e que já tem uma caminhada de igreja, sabe bem as coisas da igreja, eu dou bronca, porque você consegue, é uma questão de você se empenhar. Você consegue, é uma questão de você ficar mais atento, mais atenta. Você consegue. No fundo, você está desqualificando o sacerdote da igreja, o sacerdócio da igreja. A coisa é séria, minha gente. É muito engraçado também que minha mãe, quando ela me encontra, ela fala: benção, padre. Ora, se minha mãe se esforça para tal, qualquer outra pessoa conseguirá fazer o mesmo. E minha gente, não estou falando por causa de mim, não. Antes de ser padre, eu já defendia esse ponto de vista. E se eu não fosse ordenado, eu continuaria defendendo. Minha mãe pede a bênção, é muito engraçado até. Minha mãe pede a benção, depois eu peço a benção. Benção, padre. Deus abençoe, mãe. Benção, mãe. E ela, como mãe, também me abençoa. É uma benção recíproca. Mas é isso. Hoje, padre, mas um padre é um ser humano como os outros. Sim, é um ser humano como os outros. O texto dos Hebreus que nós ouvimos fala isso. Ele oferece o sacrifício pelo pecado do povo e também pelos seus, porque ele é pecador também. Só que ele tem um poder na sua alma que os outros homens não têm, que é o poder sacerdotal que vem de Cristo. Vocês já tomaram consciência de que aquele homem frágil, cheio de defeitos, às vezes com nenhum mérito de ser sacerdote, você já tomou consciência de que aquele homem, quando na celebração eucarística, quando ele impõe as mãos sobre o pão e o vinho, invocando o Espírito Santo na epiclese, e quando ele proclama a narrativa da consagração, narrativa da instituição, você tem noção de que aquele pedaço de pão se torna Deus por meio das mãos daquele mísero homem? E ainda nós dizermos que ele é qualquer ser humano, isso não pode sair dos lábios de um católico. Se você não quer pedir a bênção de um sacerdote por soberba, ou porque você continua achando que ele é alguém como os outros, talvez você não tenha compreendido a beleza dos sacramentos da igreja. Por isso, meus queridos, o texto de hoje está falando que Jesus, o sumo sacerdote por excelência, né? Ele ofereceu sacrifícios, dirigiu preces e súplicas com clamor e lágrimas ao Pai, o único capaz de livrá-lo da morte. Nós precisamos também nos unir aos sacerdotes e rezar pelos sacerdotes. Se você é católico, defenda a igreja. Pare de buscar a divisão da igreja. Pare de criticar o seu padre, o seu pastor para pessoas que não congregam a igreja. É muito feio. Um reino dividido contra si mesmo se destrói. Você está matando aquilo que você diz amar. Reze, ame. Mas ele não sei o que, ele não sei o que. Tudo bem, o padre pode não prestar, mas ele é o seu padre, é o seu pastor. Ame-o. Reze por ele. É a sua missão. E meus queridos, eu vou te dizer uma coisa, você que está meditando essa leitura de hoje.
Nós, sacerdotes, precisamos da oração dos leigos. A igreja sem os leigos não permanece em pé. Os sacerdotes são frágeis. Vocês precisam ser o sustento de um padre e de um bispo. Vocês precisam manter ele em pé. E se quando ele cair, levante-o. Não o condene, não o julgue, mas ajude-o. Nós precisamos amar aquilo que Cristo instituiu. Se Cristo colocou pessoas tão frágeis para transmitir algo tão nobre e precioso, é porque Ele assim o quis. É só olhar os primeiros sacerdotes que foram os apóstolos. Olha a fragilidade dos primeiros sacerdotes. Olha a fragilidade dos apóstolos. Pedro traiu o próprio Jesus que transmitiu para ele o poder do sacramento, da ordem. Judas não só traiu, como se matou. No fundo, traiu a si próprio. Os outros apóstolos dispersaram, fugiram. São pessoas frágeis, fracas, que caíram. Mas foram essas que Jesus chamou. Não queira que o seu sacerdote seja um super-homem, um Deus, que ele não é. Ame-o, reze por ele e mantenha o sacerdócio dele em pé, porque na verdade não é dele. É o sacerdócio único de Cristo. Que nós compreendamos esse mistério do sacerdócio católico. E olha, minha gente, nós só temos sacerdotes que de fato receberam o poder do Cristo como sacerdotes na igreja legítima. Tudo que são outras religiões não tem esse poder sobrenatural, porque não receberam a imposição das mãos na sucessão apostólica. Se nós somos católicos, nós somos privilegiados. Um poder, uma força que foi se transmitido de geração em geração. E se nós voltarmos para trás, todo padre veio de um apóstolo. Todo sacerdote de um padre que nós conhecemos, que é o sacerdócio de Cristo, se pudéssemos voltar nessa linhagem para trás, tudo chegaria num apóstolo que recebeu do próprio Cristo. Olha que bonito que é. Olha que bonito que é a Igreja Católica. Amemos isso, meus queridos. Força e coragem. Desejo uma semana repleta de bênçãos e do poder de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.